Mais uma vez nos reunimos para a leitura da Gênese, em sua versão original. São os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese, segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 9. Revoluções do globo. Revoluções gerais ou parciais, dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismas futuros. Temos já uma nota número 103. Todas as explicações deste capítulo foram pesquisadas por Allan Kardec nos manuais de obras de divulgação científica aceitos em seu tempo, não constituindo ensinamentos ordinários de espíritos. Seu claro objetivo está em afastar a leitura ao pé da letra da Gênese bíblica, acompanhando a ciência progressivamente. E eu, a leitora, faço uma observação importantíssima. Ele está falando sobre a ciência do século XIX. Nós, todos, podemos atualizar esses conhecimentos com as nossas próprias pesquisas. Atualmente, isso é muito fácil. Com a internet, a gente põe o termo que quiser e pesquisa e vamos atualizar esse nosso conhecimento. Então, vamos à leitura. Revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações. Mas, com exceção do período diluviano, que mostra os caracteres de uma transformação repentina, todas as demais transcorreram lentamente e sem transição brusca. Ao longo de todo o tempo que os elementos constituintes do globo levavam para se estabilizar, as mudanças foram gerais. Uma vez consolidada a base, só se produziram modificações parciais na superfície. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou um grande número de perturbações locais que mudou o aspecto de algumas regiões. Duas causas contribuíram para essas perturbações: o fogo e a água. O fogo, quer pelas erupções vulcânicas que enterraram sobre espessas camadas de cinza e lava os terrenos circundantes, fazendo desaparecer cidades e seus habitantes, quer pelos terremotos e pelo soerguimento da crosta sólida, que empurraram as águas para as regiões mais baixas, quer pelo afundamento dessas mesmas crostas em certos lugares de maior ou menor extensão, onde as águas se acumularam, deixando outros terrenos secos. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que ao secarem, braços de mar ligaram ilhas aos continentes. A água, quer pela inversão ou pelo recuo do mar em alguns litorais, quer pelos desmoronamentos que, interceptando os cursos d'água, formaram os lagos por causa de transbordamentos e inundações, enfim, pelos aterros formados nas embocaduras dos rios. Esses aterros, fazendo o mar recuar, criaram novas regiões. Essa é a origem do delta do Nilo, ou Baixo Egito, do delta do Ródano, ou Camarga e outros tantos. Dilúvio bíblico. Pelo exame dos terrenos dilacerados, pelo soerguimento das montanhas e das camadas que formam seus contrafortes, pode-se determinar sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual elas foram formadas e, por consequência, sua antiguidade relativa. Seria um erro crer que essa antiguidade corresponde à sua elevação ou à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que a massa granítica, ao se erguer, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Constatou-se assim, pela observação, que as montanhas dos Vosges, na Bretanha, e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam do período de transição e são anteriores aos depósitos de carvão mineral.
O Jura formou-se em meados do período secundário, sendo contemporâneo aos répteis gigantes. Os Pirineus formaram-se mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são mais recentes ainda, porque se formaram no fim do período terciário. Algumas montanhas da Ásia são até posteriores ao período diluviano ou lhes são contemporâneas. Eu faço observação que esse período diluviano não tem nada a ver com o dilúvio bíblico. É outro departamento, certo? Esses sorgimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais, inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, assim como pela interrupção e mudança do curso dos rios. Temos aqui uma nota, a nota 104. O último século, do século XIX, quer dizer, do século XVII, XVIII, o último século oferece um exemplo memorável de um fenômeno desse gênero. Às 6 jornadas de distância da cidade do México, encontra-se em 1750 um campo fértil e bem cultivado, onde cresciam em abundância o arroz, o milho e as bananas. No mês de junho, assustadores tremores de terra agitaram o solo, e esses tremores se repetiram sem cessar durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, a terra teve uma violenta convulsão. Um terreno de várias léguas de extensão se elevava pouco a pouco e atingiu a altura de 500 pés, sobre uma superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulava como as vagas do mar, sob o sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e afundavam a seu turno. Enfim, um abismo de aproximadamente 3 léguas. Eu aviso, 3 léguas são 21, mais cada légua são 6 quilômetros, 6 vezes 3, 18. 3 léguas são 18 quilômetros. Abriu-se em fumaça, fogo, pedras abrasadas, cinzas foram lançadas a uma altura prodigiosa. 6 montanhas surgiram desse abismo escancarado, entre os quais o vulcão, ao qual se deu o nome de Jorullo, eleva-se atualmente a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que começou o abalo no solo, os 2 rios, Cuitimba e São Pedro, refluindo a montante, inundaram toda a planície ocupada até então pelo Jolulho. Mas, no terreno que surgia, uma rachadura se abriu e os devorou. Elas ressurgiram a oeste, onde um ponto muito distante do seu antigo leito, isso está em Figuer, Luiz, a terra se levanta. É uma nota de Kardec. O que ele está demonstrando aqui? Que isso pode acontecer de repente. Acontecia de repente, isso nos anos 1750, certo? E hoje em dia a gente vê transformações grandes quando há terremotos, quando há vulcões. Continuando. O dilúvio bíblico, designado também pelo nome de o Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não se pode duvidar. Provavelmente foi causado pelo erguimento de uma parte de montanhas daquela região, como ocorreu no México. O que corrobora essa opinião é a existência de um mar interior, que em épocas remotas se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovado pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comunicando com nenhum outro mar. O Lago Aral e inúmeros lagos espalhados pelas inúmeras planícies da Tartária e pelas estepes da Rússia parecem ser restos daquele antigo mar. Desde o levantamento das montanhas do Cáucaso, parte daquelas águas foi empurrada para o norte, em direção ao Oceano Boreal. A outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Essas águas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia, toda a região habitada pelos antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área, sabe-se atualmente, com certeza, que ele foi apenas local, que não foi causado pelas chuvas, porque ainda que abundante e contínua durante 40 dias, os cálculos provam que a quantidade de água caída não seria suficiente para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas.
Para os seres humanos da época, que só conheciam uma extensão muito limitada da superfície do globo e não tinham nenhuma ideia de sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, foi como se a Terra inteira tivesse sido invadida pelas águas. Se essa crença juntarmos à forma imaginosa e hiperbólica própria do estilo oriental, não nos surpreende o exagero da narração bíblica. O dilúvio asiático foi, evidentemente, posterior à aparição do ser humano na Terra, já que a memória o conservou como tradição de todos os povos daquela parte do mundo, ficando consagrado em suas teogônias. Também é posterior ao grande dilúvio universal, que assinalou o período geológico atual, o qual se falam de homens e animais antediluvianos. Estamos nos referindo àquele primeiro cataclismo. Então, o que Kardec deixa bem claro? Que uma coisa foi o primeiro, que foi o antediluviano, foi uma coisa do passado, remota. E outra é o que nos fala na Bíblia. São dois, completamente diferentes. Um foi mesmo universal, o anterior aos seres vivos da Terra. E esse é mais novo, mais recente, que é o narrado na Bíblia. Revoluções periódicas. A Terra, além do seu movimento anual em torno do Sol, que dá origem às estações, e o movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que origina o dia e a noite, possui um terceiro movimento, que se complementa em aproximadamente 25 mil anos. Mais exatamente, 25.868 anos, que produz o fenômeno designado em astronomia pelo nome de precessão dos equinócios. Esse movimento, que seria impossível explicar em poucas palavras, sem a ajuda de figuras e sem a demonstração geométrica, consiste em uma espécie de oscilação circular que se pode comparar a um peão prestes a cair. Em consequência dessa oscilação, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta, e em as bases abrange a superfície circunscrita pelos círculos polares, ou seja, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Nota 105. Uma ampulheta composta de dois copos cônicos que gira sobre si mesma numa posição inclinada, ou ainda dois bastões cruzados em forma de X, girando sob seu ponto de interseção, podem dar uma ideia aproximada da figura formada por esse movimento do eixo. É uma nota de Allan Kardec. Caso eu encontre essa figura na internet, eu incluo no fim desse capítulo, certo? No fim dessa leitura. Aguardemos se eu vou encontrar. O equinócio é um instante em que o Sol, ao passar pelo hemisfério para outro, encontra-se perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, em 20 de março, quando o Sol passa por o hemisfério boreal, e em 22 de setembro, quando retorna ao hemisfério austral. Em consequência da mudança gradual da obliquidade do eixo, o que resulta em mudança também da obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o momento do equinócio fica, cada ano, adiantado alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. É esse avanço que se deu o nome de precessão dos equinócios, do latim proecedere, marchar adiante, composto do proe, adiante, e cedere, ir-se. Com o passar dos anos, esses alguns minutos formam horas, dias, meses, anos. Disso resulta que o equinócio da primavera, que chega atualmente em março, passado certo tempo, chegará a fevereiro e depois a janeiro, depois em dezembro, e então o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março, e março em junho, e assim sucessivamente, até que ao voltar ao mês de março, as coisas se encontrarão de novo na situação atual, o que acontecerá em 25.868 anos, para recomeçar a mesma revolução indefinidamente. Temos aqui uma nota novamente de número 106. A precessão dos equinócios causa outra troca, a que se opera na posição dos signos do zodíaco. A Terra girando em torno do Sol em um ano, à medida que ele avança,
o Sol se encontra a cada mês diante de uma nova constelação. Essas constelações são em número de 12, a saber, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São chamadas de constelações zodiacais, ou signos do zodíaco, e formam um círculo no plano do equador terrestre. Conforme o mês de nascimento do indivíduo, disse que ele seria nascido em tal signo. Daí os prognósticos da astrologia. Mas, pela sequência da precessão dos equinócios, chega-se a que os meses não correspondem mais às mesmas constelações que havia há 2000 anos. O que nasce no mês de julho não é mais o signo de Leão, mas de Câncer. Assim cai a ideia supersticiosa relacionada à influência dos signos. Nota de Allan Kardec. Resulta desse movimento cônico do eixo que os polos da Terra não têm sempre diante de si mesmos os pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se inclinam ou mais ou menos para o Sol, recebendo raios ou mais ou menos diretos. Daí isso resulta, por exemplo, que a Islândia e a Lapônia, que estão sob o círculo polar, poderão, dentro de determinado tempo, receber os raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, o que, na posição extrema oposta, a Espanha e a Itália poderão ter temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim sucessivamente a cada reinício do período de 25 mil anos. As consequências desses movimentos não puderam ainda ser determinadas com precisão, porque só se pôde observar uma pequena parte de sua revolução. Não existem, por isso, mais que suposições, ainda que muitas delas possuam a seu favor algumas probabilidades. Essas consequências são o aparecimento e o esfriamento alternado dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a primeira metade do período de 25 mil anos e sua formação novamente durante a outra metade desse período, do que resultará que os polos não estariam condenados a uma esterilidade perpétua, mas desfrutariam de benefícios da fertilidade. Eu vou fazer aqui um parêntese, meus amigos. Nos dias de hoje só se ouve falar do derretimento dos polos. Será que não é esse o aquecimento global? Que está aqui limpo e claro para quem quiser ouvir? Vamos pensar nisso, não é verdade? Segundo item, o deslocamento gradual do mar, que de pouco em pouco invade algumas terras e deixa outras descobertas para que de novo abandoná-las e regressar a seu antigo leito. Esse movimento periódico, renovado indefinidamente, constituiria numa verdadeira maré universal de 25 mil anos. A lentidão com que se opera esse movimento do mar faz com que esse fenômeno resulte quase imperceptível para cada geração, mas é observável ao fim de alguns séculos. Não pode causar nenhum cataclismo súbito, porque os seres humanos, de geração em geração, se retiram à medida que o mar avança, assim como avançam sobre as terras e onde o mar se retira. Essa é a causa, mais que provável, para que alguns cientistas atribuem o afastamento do mar de certos litorais e a sua invasão sobre outros. O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é um fato provado pela experiência e atestado por numerosos exemplos sobre todos os pontos do globo. Tem por consequência a conservação das forças produtivas da Terra. Essa longa imersão é um tempo de repouso durante o qual as terras submersas recuperam os princípios vitais, esgotados por um também longo período de produção. Os imensos depósitos de matéria orgânica, formados pela permanência das águas durante séculos e séculos, são adubos naturais, periodicamente renovados, e as gerações se sucedem sem se aperceberem dessas mudanças. Temos aqui a nota 107. Entre os fatos, os mais recentes que provam o deslocamento do mar, pode-se citar os seguintes. No Golfo da Casconha, entre o velho Sulac e a Torre de Corduan, quando o mar está calmo, descobre-se o fundo da água partes de uma muralha. São os restos da antiga e grande cidade de Novio-Magus, invadida pelo mar em 580. O Penedo de Corduan, que era então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, na costa do Havre,
o mar ganha cada dia terreno. A mina, as falésias de Santa Andressa, que se desmoronaram pouco a pouco. A 2 quilômetros da costa, entre Santa Andressa e Cabo Avéia, existe o Banco do Esplendor, outrora descoberto e reunido à terra firme. De velhos documentos constavam que sobre esse local, onde se navega atualmente, existia a vila de São Denis, chefe de Caux, eu não leio bem o francês, desculpem. O mar, invadindo o terreno no século XIV, a igreja foi encoberta em 1378. Pretende-se que seus restos sejam vistos no fundo da água, nas calmarias. Sobre quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é retido pela força de diques, que se rompem de tempos em tempos. O antigo lago Flevo, unido ao mar em 1225, forma atualmente o Golfo de Zuiderzee. Essa invasão do oceano engoliu várias aldeias. Depois disso, o território de Paris e da França será um dia de novo ocupado pelo mar, como já tem sido por diversas vezes, tal como provam as observações geológicas. As partes montanhosas, então, formarão, como aconteceu no passado, ilhas próximas ao continente, como são atualmente Jersey, Guernsey, na Inglaterra. Cataclismos futuros. As grandes comoções da Terra tiveram lugar na época em que a crosta sólida, por sua pouca espessura, só ofereceu uma tênue resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior. Essas comoções foram diminuindo de intensidade e de frequência à medida que a crosta se torna consolidada. Numerosos vulcões estão atualmente extintos, enquanto outros foram recobertos por terrenos de formação posterior. Certamente ainda poderão ocorrer perturbações locais por causa das erupções vulcânicas, pela eclosão de novos vulcões, por inundações súbitas de certas regiões. Algumas ilhas poderão surgir do mar e outras submergirem. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que marcaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, mantém o gênero humano ao abrigo das perturbações gerais, a não ser pela intervenção de causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo e que nada poderiam prevenir. Quanto aos cometas, na atualidade, temos plena certeza sobre a influência mais salutar que nociva, que exercem por aparecerem, destinados a revitalizar os mundos, que assim podemos dizer, pois trazem os princípios vitais que armazenam durante a sua trajetória pelo espaço sideral e nas vizinhanças dos sóis. Assim seriam fontes de prosperidade, em vez de mensageiros de desgraças. Por sua natureza fluídica, atualmente bem constatada, aqui temos uma nota de rodapé. Vamos ver. Na época de Kardec, a mais aceita hipótese era que a constituição dos cometas fosse sólida. Qual pode ser a constituição íntima de um cometa? Tyndall considerava como um vapor decomponível da luz solar. Certo? Muito interessante. Repetindo agora a linha e seguindo. Por sua natureza fluídica, atualmente bem constatada, no capítulo 6, item 28 e seguintes, já pode ser afastado o receio de choques violentos, porque no caso de um deles vir de encontro à Terra, seria ela que o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Menos temível a sua cauda, porque não é mais do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os envolve, motivo pelo qual está sempre voltada para o lado oposto ao Sol e muda de direção conforme a sua posição dele. Essa matéria gasosa poderia, em razão da rapidez do seu deslocamento, constituir uma espécie de cabeleira, como a esteira deixada por um navio em movimento ou a fumaça de uma locomotiva. De resto, vários deles já se aproximaram da Terra sem lhe causar nenhum dano. Em razão da grande diferença de massa, a Terra exerceria sobre um cometa uma atração maior do que ele sobre a Terra. Apenas resquícios do velho preconceito podem fazer que a presença de um cometa inspire terror. Temos aqui uma nota 109. O cometa que em 1861 atravessou a órbita da Terra a 20 horas de distância do ponto de onde se encontrava, razão pela qual a Terra esteve mergulhada na esteira vaporosa do cometa, sem que ocorresse qualquer incidente.
Temos aqui uma nota de Kardec. Item 13. É preciso igualmente relegar entre as hipóteses quiméricas a possibilidade da colisão da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes tornam impossível qualquer probabilidade de semelhante choque. A Terra, no entanto, terá um fim? Como? Isso é impossível de prever, mas como ela ainda está longe da perfeição, que pode atingir a do envelhecimento, que seria um sinal de declínio, seus habitantes atuais podem estar seguros que tal fato não ocorrerá na época atual. Isso está no capítulo 7, item 48 e seguintes. Item 14. Fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância, entrou então em um período de estabilidade relativa, no progresso pacífico que se realiza mediante a repetição regular dos mesmos fenômenos físicos e pela participação inteligente do ser humano. Porém, está ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Ele será a causa das maiores comoções, até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência como pela prática das leis divinas. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens do que pela natureza, isto é, serão mais morais e sociais que físicas. Temos aqui a nota 110. Nota 110. Independentemente das referências científicas, estão disponíveis muitas delas superadas a ideia do fundo de Allan Kardec neste capítulo. Se sustenta por novas descobertas de constatação que não se deve temer ou interpretar as profecias do fim do mundo como tendo características físicas catastróficas, mas sim transformações morais da humanidade. Bom, se eu encontrar aqui uma imagem que represente a precessão dos equinócios, eu colocarei nesse espaço. Se vocês não encontrarem essa imagem aqui, é porque eu também não encontrei. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até breve.